Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na sua TV Horizonte e agora eu tenho um recado para você, torcedor atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir aos Jogos do Galo e para você que quer curtir um almoço agradável com sua família ou marcar um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Hoje é dia de happy hour no Puleiro e tem promoção. Se você for ao Puleiro hoje, com a camisa do Atlético, você ganha até 13% de desconto em todos os pratos e petiscos que você pedir. Vá curtir o happy hour e conhecer o Puleiro. Fica na Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. Agora vamos falar do Atlético. Após se classificar para as semifinais da Sul-Americana, né, o Atlético vira a chave e volta a pensar no Campeonato Brasileiro. E Rodrigo Santana falou sobre isso. Sim, viramos a chave, retornamos para a competição nacional, um adversário duríssimo, né, de um excelente treinador, só que a gente precisa reagir no brasileiro, né? A rodada foi muito boa com a gente, faltou a gente fazer a nossa lição de casa e a gente precisa reagir fora, porque a gente sai para 2 jogos fora, né? Contando com esse, no caso seriam 3. Então a gente tem umas 2 pedreiras aí fora de casa e a gente precisa buscar ponto fora de casa. Pois é, Afonso, agora pedreiras fora de casa, porque o Atlético agora enfrenta o Corinthians fora de casa, depois tem Botafogo fora de casa, o Corinthians está a 1 ponto ali do Atlético em cima e tem que voltar a brigar pelo G4, não pode deixar de distanciar no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético correu um risco calculado contra o Bahia, se deu mal, na minha opinião. A luta agora é para voltar ao G4 e, como você disse, está difícil, porque está um bolo danado, está todo mundo querendo o G4. Os compromissos do Atlético são difíceis, a começar do Corinthians. E o Atlético tem a Sul-Americana como uma competição internacional que ele tem todas as chances de ganhar. Mas o brasileiro, se o Atlético distanciar um pouco mais, a coisa vai ficando muito mais complicada. O Atlético não pode mais ficar pensando em time reserva. O Vinícius falou, você colocar um time com 3 titulares, 4, tudo bem, você roda o time, mas você tem a presença de jogadores mais experientes, realmente titulares. Você colocar 9 reservas e 2 titulares, porque não tinha jeito, o Maidana machuca, aí tem que ir um titular de qualquer jeito, e o goleiro, aí complica. É uma aposta totalmente equivocada e uma decisão totalmente errada que o Rodrigo Santana chamou para ele. Nesse momento, se eu sou treinador, eu mando para o inferno o departamento de fisiologia e mando para todo mundo. Eu quero, treinador do Atlético, alcançar com o meu time. O time viajou. Aí eu vou ouvir setorista, como o meu amigo Breno, falar assim, para descansar da viagem. Que descansar? O cara está de primeira classe viajando, pô. Tem alguém viajando de carroça para a Colômbia? Ou de jardineira? Ou de ônibus? Descansar do quê? Porque chegou de madrugada. Tá bom, aí ele descansa das baladas dele como? Porque ele vai com a esposa, que pode ir com a namorada, com um amigo, com a amiga, e fica até 4 da manhã. Descansa como? Dessas baladas aí. Então eu não aceito nem fisiologia e muito menos o treinador tomar uma decisão errada dessa. Agora precisamos voltar para o Q4. Precisa? Por que você saiu? Acho que o erro maior do Rodrigo Santana, Afonso, é que ele poderia muito bem, porque ele falou que a decisão foi dele, né? Obviamente houve recomendação, mas a decisão tem que ser do treinador. Ele decidiu colocar o time reserva contra o Bahia, e aí ele coloca uma responsabilidade sobre ele que não precisava. Porque se ele coloca ali 4 ou 5 titulares, o Atlético perde, porque não era garantia de vitória com os titulares, obviamente. Mas se perde, a gente estaria cobrando dos jogadores, e não só do Rodrigo Santana. Ele colocou uma pressão sobre ele que não precisava e colocou em risco também o jogo da Sul-Americana, porque se perde a Sul-Americana pro lá e cuidar ali, acabou a história do Rodrigo Santana no Atlético. O início promissor dele. O Vinícius, a gente já ouviu muita gente falando, cobrando de nós da imprensa. Fala assim, Afonso Alberto, qual que é a sua formação acadêmica para falar de um fisiologista ou do departamento dele? Nenhuma. Então eu não posso falar, mas eu tenho que
fechar a boca, eu tenho que abandonar a profissão. Porque qual é a minha formação para falar do treinador? Qual que é a sua? Jornalista. Então, eu vou falar do fisiologista como jornalista. E o Lactato manda que daqui a 4 jogos, fulano tem que parar. Porque o quinto ele corre risco. Vamos correr o risco. Se ele estourar, estourou. Paciência. Paciência. Agora não pode correr o risco de perder. É por isso que o Renato sai na frente. O Grêmio gosta de ganhar. Eu não vejo o Grêmio com um time totalmente reserva. O Jorge Jesus, você já viu o Flamengo reserva jogando? Com as competições, tem 3. Com as competições todas, já viu o Flamengo reserva? Não. Reserva eu não vi ainda. Eles sempre entram com um time misto ou time titular. A ideia do Jorge Jesus é nunca poupar demais esses atletas. E não vamos culpar o presidente Sérgio Sete Câmara. Eu vou tirar ele daí. Se ele tiver que ficar preocupado como vai escalar o Atlético, como que o Atlético vai entrar em campo, se a preocupação for passada para ele, aí ele tem que despedir o tal do Rui Costa. Esse cara tá aí? Tá. Tem que despedir o tal do Rui Costa, tem que despedir o treinador, tem que despedir a comissão técnica. O presidente não tem que ser envolvido nisso aí, não. Na minha opinião. O presidente concordou. Veio lá de trás. Isso aí. O Rui Costa que chamou... Ô, Rodrigo, vem cá. Ô, gente, é dentro de casa, é o Bahia. O Bahia está querendo a mesma coisa que a gente quer. Bota 3 titulares aí, tá tudo bem. Agora, Saudade Thiago, do Felício. tem um jogo contra o Corinthians fora de casa. O Atlético não é muito bem sucedido contra o Corinthians lá. Já tem toda essa história, né, de tradição. Enfim, com esse time do Atlético agora não tem nenhum tipo de problema. Semana que vem tem a semana toda livre. Rodrigo tem força máxima. Bem sucedido, nunca venceu o Corinthians no Itaquerão. Muito não é tão bem, não. Ele é muito mal Nunca sucedido. muito mal. Eu quis não pesar tanto, né? Mas e aí? Agora dá para poder confiar que esse time aí, sem ter essa preocupação de poupar, semana que vem também não vai ter jogo, só no próximo domingo, dá para confiar nessa força máxima para enfrentar o Corinthians lá? Sinceramente, em relação ao jogo de terça-feira, o Atlético me surpreendeu jogando fora de casa e deixando a bola o tempo inteiro com o Laicuidá. O Atlético é um time que eu julgo com mais qualidade do que o Laicuidá e acho que o Atlético deveria controlar mais a partida com a bola no pé. O Atlético teve 26% da posse de bola. Então, assim, eu espero que o Atlético consiga fazer um jogo melhor contra o Corinthians. Vou ter no jogo de terça para tentar explicar um pouquinho o que eu penso e espero contra o Corinthians. Mas isso foi programado. O jogo de deixar a bola com o Laicuidá? Isso foi programado. Não, também acho que foi programado. Por causa da altitude que não é tão alta desse... Perfeito, também acho que é por causa disso. Mas acho que o Atlético... E o Atlético tinha uma vantagem de 1-0. Era jogo de uma vantagem de uma mata-mata, vitória por 1-0. Então eu espero que o Atlético consiga, contra o Corinthians, jogar de uma forma diferente. Ter mais a posse de bola, controlar mais o jogo e atacar. É claro que não pode também dar brecha pro Corinthians, que é tudo que o Corinthians quer. É que o Atlético fique com a posse de bola e dê brechas pro adversário. Se o Atlético conseguir segurar a posse de bola e se defender, ou seja, chegar àquele equilíbrio que os treinadores tanto falam, eu acho que o Atlético consegue sair com uma vitória contra o Corinthians lá. Mas aí precisa saber qual é o Atlético que vai entrar em campo. Se é o Atlético do jogo contra o Atlético Paranaense, se é o Atlético do jogo contra o Laicuidá. A gente espera um time que consiga finalizar, consiga guardar essas bolas, né? Fazer o gol e consiga sair com uma vitória diante do Corinthians. Então agora vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia para a gente poder pegar a participação do pessoal de casa. Olha só, o Belino, do Nova Suíça, comentou aqui que falta ao Atlético um pouco mais de proteção dos volantes à zaga. Por isso, está tomando gol de longa distância. Roberto do Caiçara, o Atlético precisa vencer o Corinthians domingo. Não pode cair na tabela do brasileiro. E o Vinícius, o Felipe Santos, quer saber na sua opinião? Qual que seria a escalação ideal no Atlético do meio para frente para enfrentar o Corinthians? Um abraço aí para o Felipe. Eu acho que não tem que mexer na estrutura que vem sendo a do time titular. Com Casares, Vina, Thiará e Ricardo Oliveira. Alguns ainda estão devendo. O Thiará é um jogador que tem sido muito questionado pela torcida. Eu entendo que ele cumpre uma função tática importante, mas eu também espero o Thiará mais decisivo, né? Ele foi a maior contratação da história do Atlético, então não adianta só ficar marcando o lateral adversário. É importante? É, mas o que eu espero do Thiará são assistências, gols, assim como ele fez contra o Laicuidá, apesar de ter feito uma partida ruim. E o Ricardo Oliveira, que fez gol contra o Fluminense, mas ainda não desencantou de vez. O Atlético hoje tem um bom meio de campo, o principal setor do Atlético é o meio de campo, com o Elias, o Jair. Esses jogadores estão muito bem, o sistema defensivo melhorou bastante, mas lá na frente ainda cobro mais principalmente desses dois jogadores, Thiará e Ricardo Oliveira. Agora, a situação do setor defensivo do Atlético parece que ela deu uma acertada, né, Afonso? A gente vê a dupla de zaga muito bem entrosada, já é dedo do Rodrigo Santana, né? Eu acho que o Rodrigo, eu gosto do Rodrigo Santana, apesar de tudo que eu falei aqui, acho que o Rodrigo
Ele tem um futuro muito bom pela frente como treinador de futebol. Ele precisa, em alguma coisa, ele mesmo dar um estalo e falar, ele erra muito quando mexe no time. Ele mexe mal no time. Isso ele pode corrigir. E ele tem convicções, decisões erradas. Alguém precisa estar do lado dele para falar, não é bem assim. Mas o Rodrigo Santana, ele melhorou o Atlético, ele melhorou, é inegável. O sistema defensivo do Atlético está bem. Eu acho que o Igor está jogando o futebol que a gente queria que ele jogasse, lá do Botafogo, porque ele teve uma fase que, esse é o Igor, não é aquele, ele está jogando. O Hever está bem como zagueiro. O Fábio Santos, para mim, dá meia boca, mas está quebrando o galho. O Patrick, dentro das suas limitações, eu acho que é um jogador que serve bem ao Atlético. O jogador não gosta que fala que ele é muito esforçado, mas o Patrick é muito esforçado, em todos os sentidos e segmentos dentro do campo. Ele é muito esforçado. Agora eu quero ver o que o Rodrigo vai fazer com o goleiro, Vitor, e também com o Cleiton. Então segura aí que nós vamos falar no próximo bloco, que aí esse é um bom assunto, porque eu sei que talvez nós vamos ter opiniões divergentes aqui, mas aí nós vamos pegar a sua opinião. Segura um pouquinho aí, Afonso. Agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você estiver precisando de fazer fisioterapia, pilates, procure o CROT. Fica na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico no Mangabeiras. Lá você vai encontrar uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que mudarão sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando de Atlético e Cruzeiro.